Boa noite, pessoal. Eu não sou tão famoso assim. Não, eu sou Felipe Pedroso, eu trabalho na Intel como Community Manager. Sou desenvolvedor Android um pouco nas horas vagas. E eu vim falar hoje um pouco sobre Fat Binaries, né? Antes de começar a falar o que é Fat Binaries, eu vou falar um pouquinho do que é um APK. Acho que todo mundo aqui sabe, mas o APK é o formato de distribuição dos aplicativos Android, né? Que ele é digitalmente assinado. Basicamente um zip que tem um formato bem parecido com o JAR, né? Que contém todas as informações do seu aplicativo. Então lá tem o manifesto, as classes, os resources pré-compilados, bibliotecas nativas, que são as bibliotecas que interagem direto com a arquitetura do processador que você está usando. Enfim, com o APK você sobe nas stores da vida, seja ela no Google Play, seja ela em lojas chinesas, Amazon Play Store, onde você quiser, mas legal, né? Será que é só subir o APK que importa quando você vai fazer a sua app? É só você criar, gerar o seu APK e começar a fazer o upload em todos os lugares? Se você começar a parar para pensar, você tem diferentes marcas, diferentes dispositivos, você tem diferentes tamanhos de tela, diferentes versões do Android, né? O Jelly Bean está dominando hoje, mas Gingerbread, que é a 2.3, ainda tem uma fatia bem legal, acho que é uns 23%, eu não lembro agora o número. E também diferentes arquiteturas. Como eu disse, arquiteturas de processador. Então você tem diversos devices que funcionam com ARM V7, que é o ARM Neon, x86, MIPS. Enfim, como que você faz, né? O que você faz com todos esses tipos de configurações, né? O que você ganha em suportar todas essas configurações? Então, você pode aproveitar melhor as características de cada dispositivo, seja tela, memória, GPU também. Algumas GPUs têm formatos de compactação de textura que, se você usar o formato certo na sua app, você vai ter uma performance melhor. Os resources na tela, você ter um resource para cada resolução, para cada tamanho de tela. Com isso você pode economizar a bateria, você pode fazer seus usuários mais felizes, dando uma experiência um pouco melhor para eles, independente do device. E, consequentemente, você pode atingir mais pessoas e ter mais downloads da sua app. E o que você pode fazer para poder... Isso, meu slide. Legal, vai ser desse jeito mesmo. E o que você pode fazer para poder trabalhar com isso? Você tem a opção de trabalhar com um único APK ou trabalhar com múltiplos APKs, né? Então, os múltiplos APKs eles servem para você atender os casos que você tem tamanhos de tela e densidade diferente, versões de API diferentes, arquiteturas de CPU também diferentes, você pode subir lá, e, como eu disse, formatos de compactação de texturas diferentes. O Google Play, a Store, ela suporta já você subir APKs, múltiplos APKs. Basta você ativar o modo Advanced, né, no console do desenvolvedor. A interface vai ficar bem similar, mas se você não ativar esse modo Advanced, você vai sobrescrever o APK anterior e você vai ficar um pouco frustrado, mas quando você ativa ele, você vai subir e vão aparecer as novas características aqui. Se você subir, por exemplo, um APK que tem módulos para x86, aqui vai aparecer quais são as plataformas nativas, quais são as telas que ele suporta. Eu fiz um pequeno caso de estudo, né, analisando só a parte de arquitetura, e quando você tem um APK que suporta quatro arquiteturas diferentes, você tem aqui, não sei se vocês podem notar, mas a única parte que varia é a parte das bibliotecas, né? Então você imagina um caso onde um usuário ele tem um device mais antigo, lá, um ARM bem antigo, e ele tem que fazer download de uma aplicação que tem todos esses módulos. Então será que vale a pena você passar isso para ele? Então aqui eu estou mostrando como ele funciona. A outra alternativa é você utilizar o único APK. Né, que, segundo as guidelines do Google, né, publicar diversos APKs não é uma regra, não deveria ser uma regra, é uma exceção. Você tem que sempre pensar em ter um APK só. E, além disso, o Google só suporta, né, o console lá suporta aplicações de até 50 megas. Se você passar disso, a recomendação é você usar você usar múltiplos APKs. E por que, né, que você
que eles recomendam o único APK, né? A publicação e gerenciamento é mais simples, você não tem que ficar se preocupando com mais de um APK e gerenciar ele lá no console. Então você pode fazer alguma confusão, ter que ficar gerenciando o nome de arquivo, enfim. Ele se torna mais simples. O código, né, é unificado. Quando eu digo código, o build fica mais simples. Muitas vezes você gera script, você já tem que criar um script de build para gerar diversos APKs. Então você tem uma base um pouco mais simples de código, né? Existem alternativas de gerenciamento de múltiplas configurações, como pasta de resources. Você consegue verificar no seu código qual é a versão do Android que o usuário está rodando. Você consegue usar algumas bibliotecas que fazem esse gerenciamento de configuração. Então, muitas vezes não tem necessidade de múltiplo APK. E outra coisa que é muito importante, o backup de aplicativos entre dispositivos funciona. Então, você imagina que o seu usuário comprou um device novo. E aí ele comprou um device que ele tinha um device ARM e comprou um x86. Quando ele for fazer a restauração, que é a restauração que ele pergunta na primeira inicialização do telefone, se você usou múltiplo APK, não vai funcionar. Ele vai trazer a versão errada. A documentação do Google já prevê isso, que você é uma das recomendações de usar o single APK. Então é uma coisa que é importante se você quer continuar fidelizando o seu usuário. E o que é o Fat Binary? O Fat Binary, por definição, ele é um binário que suporta ele suporta múltiplas arquiteturas, né? Todas as arquiteturas. Mas imagina só como que ficaria um APK, né, se você suportar todas as configurações possíveis. Você imagina um usuário que tem um plano de internet limitado ou tem um device mais antigo que não tem storage o suficiente e não consegue mandar o aplicativo dele para o SD card. Então ele pode ter certos problemas, né? Eu repeti o mesmo teste com um APK único, né? Aqui eu estou mostrando também arquiteturas. Com todas aquelas bibliotecas que eu mostrei, as bibliotecas ocupam 82% do meu APK. Eu quebrei aqui para mostrar quais são, quanto que ocupa cada uma, né? A ARM x86 ocupam 13%, MIPS 40%. Mas imagina só um APK, o cara fazer um download, sendo que ele não tem um telefone com MIPS, por exemplo, ele baixar uma biblioteca MIPS ou baixar x86, enfim. Ele está baixando uma configuração que muitas vezes o telefone dele não tem. Para efeito de comparação, né, se você pegar aqui o tamanho do APK único e comparar com cada um deles, você vê que a diferença é bem grotesca, né? Chega até ser 3 vezes mais que alguns. Legal? Mas e aí, né? Você ter um APK grande é um problema? O recomendado é que você tenha aplicativos de até 50 MB como um APK único. Mas até quando vale a pena você manter mais que uma versão do seu APK? Até quando você está disposto de ficar gerenciando isso? O que é melhor para o seu usuário? Você onerar ele com baixar um APK maior, gastar mais o plano de dados dele, gastar mais memória do device? E o que é melhor para o seu processo de desenvolvimento? Você criar scripts que gerenciam versões, automatizar alguma coisa? É isso que eu queria trazer, né? O que eu queria mostrar é que tenham consciência do que as variações de configurações que os dispositivos podem ter, né? Conheça melhor seu usuário, tenta entender mais o seu público-alvo, o que você precisa oferecer para eles, qual o device que precisa, quem você quer atingir. E quando você for pensar entre APK único e múltiplos APKs, pensa no equilíbrio de vantagens e desvantagens. Tenta não onerar tanto o seu usuário e o seu processo de desenvolvimento também. É isso. Muito obrigado. Aqui são meus contatos e valeu aí, pessoal.